Muito bem, pessoal, vamos agora para a segunda parte do exame físico-respiratório. Já vimos a inspeção, a palpação. Então, vamos entender como a percussão é feita. Bom, ela é feita em 9 pontos na região posterior do tórax e 5 pontos na região anterior. A forma como eu vou percutir, a técnica de percussão na avaliação pulmonar é a dígito digital, conforme está mostrado nessa imagem menor inserida aí na foto do lado esquerdo da tela. Então, eu percuto os 3 primeiros pontos, olha aí, na altura do ombro, de um lado, e vou e comparo com os outros 3 primeiros pontos contra o lateral. Desço o segundo ponto, faço a comparação com o outro lado, desço o terceiro ponto, comparo e assim sucessivamente, até completar os 9 pontos. Devo estar atento a evitar percutir em cima das escápulas, tá? Então, eu busco aquela região, né, que a gente já tinha falado das linhas, né, imaginárias, que eu fico fora do osso, tenho acesso melhor ao pulmão. Na região anterior, são 5 pontos a serem percutidos, então, começando o primeiro ponto lá na região supraclavicular, que eu tenho um pouquinho de parênquima pulmonar lá, percuto. Eu dou 2 golpes, vou do outro lado, percuto. Desço para o segundo ponto, vou para o outro lado, comparo, tem que estar o mesmo som. Terceiro ponto, comparo e assim até completar os 5 pontos de percussão pulmonar. Não é possível. Mas entendam, o tom esperado na percussão pulmonar, o som normal da percussão pulmonar é o claro pulmonar. É isso que eu tenho que escutar durante a percussão em todo o campo pulmonar, tá? Tanto anterior quanto posterior. Então, seria aqui, olha, eu percuto todo o campo anterior, depois vou percutir todo o campo posterior, pegando aquela linha lá que eu fujo, né, das escápulas, né, então, para buscar somente o campo pulmonar mesmo. E, finalmente, a ausculta. A ausculta, ela é executada praticamente nos mesmos pontos que eu executo a percussão, né? Então, são 5 pontos na frente, 9 pontos atrás. Então, o estetoscópio, eu começo a ausculta posterior, lembrando, eu só consigo fazer se o paciente tiver condição de sentar, se for paciente acamado, paciente grave, paciente confinado ao leito, é difícil, eu só vou avaliar a parte anterior mesmo. Então, os 5 pontos posteriores da ausculta começam, por exemplo, aqui na região anterior, começam auscultando aqui na região supraclavicular, que eu tenho um pouquinho de parênquima pulmonar. Então, eu peço que, para auscultar, eu peço para o paciente respirar com a boca entreaberta, porque eu aumento um pouco o fluxo de ar e consigo perceber melhor a entrada e saída do ar. Né? É isso que eu quero auscultar, a entrada e saída do ar. Esse é o som que eu quero auscultar. Ela tem que ser limpa, ela tem que ser pura, só ar entrando e só ar saindo. Então, eu peço para ele respirar com a boca entreaberta, tá? Nada de respira pelo nariz e expira pela boca. Não, mantenha a boca entreaberta e vai respirando, tá? Se precisar, até demonstra para o paciente como é que é. Então, escuta o primeiro ponto, vou lá, faço a ausculta contralateral. Tem que estar igualzinho, tá? Não pode estar diminuído, não pode estar ausente. Se tiver, eu estou frente a algum processo patológico. O que vai ser? Bom, aí precisa de outros exames de imagem, né, para ver, de imagem como raio-x, exames laboratoriais para ver, um hemograma, por exemplo, para ver, pesquisar, né, infecções, enfim. E eu vou escutando esses 5 pontos conforme está demonstrado aí na imagem. Aí vou para a região posterior e ausculto
do ápice para a base, 9 pontos, praticamente os mesmos da percussão, pedindo que o paciente inspire e expire. Lembra que vocês têm que sempre fugir das escápulas, né? Pôr o estetoscópio em cima da escápula vai ser difícil de auscultar, né? Por causa do osso. Então, buscar sempre o local livre para que eu tenha acesso direto ao tecido pulmonar. Inspira, expira, eu comparo com o outro lado. Muito bom. Quais são os sons respiratórios normais? Sons respiratórios que eu espero encontrar são os murmúrios vesiculares. Vocês precisam saber, tá? Murmúrio vesicular. Então, o que quer dizer o murmúrio vesicular? Quer dizer o ar entrando e saindo como tem que ser dos pulmões. E eu ausculto exatamente assim. É desse jeito, é isso que eu tenho que auscultar, tá? Em toda a extensão do tórax. Às vezes ela é mais intenso nas bases pulmonares, por eu ter uma quantidade maior de alvéolos, mas ele tem que ser auscultado na inspiração e na expiração. Isso é o normal, tá bom? O som brônquico é quando eu posiciono o esteto no manúbrio external, como está mostrando nessa fotinho aí. O esteto posicionado no manúbrio external, vocês pode fazer em casa, vocês vão ver como é intenso, porque eu estou bem frente, eu estou exatamente posicionando o estetoscópio na entrada do ar na traqueia, então é muito intenso, né? É bem intenso, então ele é auscultado muito facilmente, né? Aí tá escrito auscultado mais facilmente na expiração, mas vocês vão ver que dá para perceber nitidamente na índice e na ex. Testa aí em casa para vocês verem, tá? E o som broncovesicular é aquele auscultado nas duas regiões, né? Tanto na anterior quanto na posterior, nas grandes vias aéreas centrais. Então, quando o esteto ele está posicionado, quando eu estou com o esteto posicionado mais nos brônquios, né? Então, eu vou ter essa ausculta de som broncovesicular, enfim, isso é mais facilmente demonstrado na parte prática, né? Mas eu vou ajudar vocês a tentarem fazer isso em casa mesmo. Vamos lá. Entendam uma coisa, para não confundir a cabeça de vocês. Auscultem, como naquele slide anterior, os 5 pontos da região anterior, os 9 pontos da região posterior. Vocês têm que perceber entrada e saída do ar. Isso é murmúrio vesicular. Ausculta clinicamente, como que a gente faz na prática clínica? A gente faz ausculta nesses pontos aí, né? E o que eu vou buscar é murmúrio vesicular. Então, é isso que vocês têm que buscar na ausculta também. E, finalmente, os sons respiratórios anormais. Perdão. São denominados ruídos adventícios. Tá? Então, os normais são os murmúrios vesiculares e os anormais, os ruídos adventícios. Quem são eles? Eles são estertores, roncos, sibilos, atrito pleural e cornagem. Vamos entender, né, o que são eles. Estertores ou crepitações, tanto faz, tá? Eu posso descrever, o paciente está apresentando crepitações pulmonares ou estertores pulmonares, enfim. Basicamente, é patológico, e eles passam para a gente, né, a certeza de que o paciente tem líquido nas pequenas vias aéreas. Quem são as pequenas vias aéreas? As pequenas vias aéreas são bronquíolos e alvéolos. Então, ter líquido lá. Que tipo de líquido pode ser? Pode ser líquido inflamatório de uma pneumonia,
Pode ser líquido por congestão pulmonar em função de uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, é a presença de estertores e isso precisa ser tratado. Eu ausculto tanto na ins quanto na ex. Para vocês terem uma ideia de como é esse som, pega uma mecha de cabelo e mexe nela, assim, amassa ela perto da orelha, dos ouvidos. É exatamente esse som, bem semelhante a esse som mesmo. Roncos. Os roncos, eles, diferente dos estertores, eles são sons mais grosseiros, né? E eles dizem, a presença deles diz respeito à presença de secreção nas grandes vias aéreas, né? Então, não é mais líquido nas pequenas vias aéreas, é secreção nas grandes vias. Quem são as grandes vias aéreas? Traqueia, brônquio principal direito e esquerdo, brônquios menores, são os roncos, tá bom? São mais audíveis na expiração, mas não quer dizer que a gente não perceba na ins também, a gente percebe às vezes intensamente, né? E como é secreção, conforme o paciente tosse, pode movimentar essa secreção e ele conseguir até expectorar e melhorar, certo? Entenderam? Então, é bem diferente de estertor. O paciente pode ter as duas coisas? Até pode. Ele tem uma pneumonia, está com estertor em base pulmonar, por exemplo, direita, e tem também secreção formada em função dessa infecção, dessa pneumonia. Então, pode ter os dois, sim. Sibilos. Tem aí o desenho de um gatinho, porque a gente sempre associa o sibilo para explicar, né, ao miado de um gato. Então, o sibilo, ele tem a ver com o estreitamento das vias aéreas. Sabe uma crise asmática ou uma broncoconstrição intensa que acontece na crise asmática, por exemplo? Pois é, então o sibilo é isso. Quando as vias aéreas estão edemaciadas, estreitadas e o ar passa com mais dificuldade, né, por uma luz menor, né? E a tradução disso no estetoscópio é esses sibilos, é, esse que lembra miado de um gato mesmo, né? Às vezes não tão alto, às vezes, né? Mais sutil, mais delicado, mas é isso. Atrito pleural é, é um outro som anormal, mas que a gente só encontra em algumas circunstâncias, né? É quando, bom, a pleura, as pleuras, elas recobrem, existe a pleura parietal, a pleura visceral, é aquela membrana que recobre o pulmão, né? Quando eu tenho uma inflamação dessa pleura, né, por algum motivo, são vários motivos que podem levar, essa pleura, ela se atrita com o parênquima pulmonar. E eu ausculto na INS e na ES, eu ausculto, mas é mais intenso na INS realmente, eu ausculto é, um rangido, né? Aqui põe está descrito como um ruído semelhante ao roçar de um couro, como se eu tivesse é, roçando um couro no outro, né? Então, mas é um som que a gente ausculta em algumas circunstâncias que levam à inflamação da pleura, porque normalmente a pleura ela desliza suavemente sobre o parênquima pulmonar no AINS e na ES, né? Quando ela está inflamada, então existe um atrito, e esse atrito a gente percebe, a gente ausculta esse som e a gente chama de atrito pleural. E, finalmente, a cornagem ou estridor. A cornagem ou estridor é mais um distúrbio alto aqui das vias aéreas, tem a ver com obstrução laríngea, edema de glote. Então, por exemplo, no processo de uma reação alérgica intensa, muito importante, né? Pode ter edema de glote. É, o, e que é bem na entrada, né, da traqueia. Então, o que eu vou auscultar é uma respiração muito ruidosa mesmo, muito intensa, porque o ar está
a entrada das vias aéreas está meio complicada, está demasiada e o ar está entrando e fazendo essa, como é que eu posso dizer, essa entrada está dificultada, né? Então, é como se tivesse uma estenose, né? Mas, na verdade, às vezes é um edema, pode até ser uma estenose traqueal. Então, a entrada dificultada do ar faz com que a gente perceba essa cornagem. Ele é muito intenso mesmo, se a gente pôr o esteto no manubrio external, a gente percebe o quanto esse estridor, essa cornagem, tanto faz, os dois termos, é intensa. E se a gente pôr nas outras regiões do tórax, a gente vai perceber a repercussão, né? A reverberação desse som, mas que está vindo aqui de cima, que na verdade não é nada relacionado ao pulmão, mas lá as vias aéreas é, mais altas mesmo, né? E é isso, gente. Essas foram as referências utilizadas, mas a nossa principal referência é o livro de Anamnese e Exame Físico da professora Alba, que está disponível na biblioteca virtual, inclusive, para consulta. E as imagens, todas a gente retira desse livro, tá? Então, essa é a nossa principal referência. Eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção e desejo bons estudos para vocês e que a gente logo possa voltar a estar juntos.